Segunda vez, Marina Silva foi alvo de ataques ao participar de uma sessão no Congresso. Num dos momentos, o deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, confronta Marina Silva. Vamos ver. Vamos aos autos. Eu convido... Olha, isso é uma forma ofensiva de se dirigir a uma mulher. Quando um homem ergue a voz... Quando um homem ergue a voz... Quando um homem ergue a voz, ele está sendo incisivo, como foram incisivos, vossas excelências. Não é show. Gente, vamos respeitar a palavra é defesa da ministra, da dignidade. Quando vocês levantam a voz, vocês dizem que estão sendo incisivos, que estão sendo contundentes. Quando uma mulher fala ministra, com firmeza... Deputadas, por favor. A ministra está falando, as duas, por favor. Vamos respeitar a fala da ministra, por favor. Bom, essa aí é a defesa da ministra Marina Silva que a gente ia ouvir por último. Vamos ouvir o que eu chamei primeiro, que foi o momento em que o deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, confronta a ministra. Veja aí. A senhora só tem dificuldade com o meu negócio, porque a senhora nunca trabalhou, a senhora nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Todo mundo sabe, o mundo sabe que a senhora tem um discurso alinhado com essas ONGs internacionais. Evair ainda comparou a ministra aos grupos radicais Hamas e Hezbollah. Esse modo operante da ministra não é algo isolado, isso não é dela, isso não é de um pequeno grupo, isso é uma conspiração global. Esse modo da ministra, a estratégia dela, é a mesma que as Farc colombianas usam, é a mesma que o movimento revolucionário da América Central usa. É a mesma tática, a mesma estrutura que o Hamas e o Hezbollah usam. É a mesma tática, porque... Para o tempo. Agora sim, vamos rever o que disse a ministra Marina Silva quando se defendeu desses ataques. Vamos aos autos. Eu convido... Olha, isso é uma forma ofensiva de se dirigir a uma mulher. Quando um homem ergue a voz... Quando um homem ergue a voz, quando um homem ergue a voz, ele está sendo incisivo, como foram incisivos, vossas excelências. Não é show. Gente, vamos respeitar a palavra é defesa da ministra, da dignidade. Quando vocês levantam a voz, vocês dizem que estão sendo incisivos, que estão sendo contundentes. Quando uma mulher fala ministra, com firmeza... Deputadas, por favor. A ministra está falando, as duas, por favor. Vamos respeitar a fala da ministra, por favor. O repórter Felipe Pereira acompanha tudo de Brasília, tem as informações ao vivo para a gente. Felipe, boa tarde para você. Conta mais sobre essa tarde tensa, mais uma, com a presença da ministra Marina Silva aí em Brasília. Boa tarde. Diego, boa tarde a todos que nos ouvem. Tem um monte de coisa para contar. Para começar, eu vou falar um negócio sobre o deputado Evair de Mello. Ele já tem essas divergências e essas atitudes de agressão contra a ministra faz bastante tempo. É dele uma frase que é bem conhecida aqui em Brasília, que ele comparou Marina a um câncer. E depois ele falou que o câncer era melhor do que ela, porque o câncer tem cura. E ele ficou tão orgulhoso dessa fala que ele pediu o corte e colocou no Instagram dele. Então, é uma coisa que vem de muito tempo. E que quando a gente vê a situação ali, a dinâmica das sessões, quando se convoca o ministro, o deputado tem 10 minutos para falar, ele teve 10 minutos porque ele juntou o tempo dele com o tempo de liderança, então ele fez questão de falar muito, dirigir muito tempo para conversar com a Marina. E o deputado Evair, ele é bolsonarista bem conhecido, ele foi vice-líder do Bolsonaro na administração Bolsonaro, e ele falou durante 10 minutos, foi bastante contundente contra ela, e quando ela falou, ela também respondeu na contundência, e um outro deputado, o Cabo Gilberto, que também é bolsonarista, ele fala, calma, e ela, ministra, tem aquela reação que a gente viu aqui, e que ela diz, quando o homem fala de forma contundente, ele está defendendo um ponto de vista, um posicionamento, e quando uma mulher fala isso, ela não falou isso, mas a gente ouve bastante mulheres reclamarem, elas são tratadas como, nas palavras delas, de loucas, tipo, como se quando elas exigem respeito, elas estivessem passando do ponto. E aí isso causou uma confusão muito grande, porque alguém gritou na sala, tá dando show, e aí não se sabe quem fez isso, mas a gente vê que o presidente da sessão manda 2 deputadas pararem de brigar, porque a deputada Cris Tonieto, que é do PL, a deputada Thalida, que é do PSOL, começaram a bater pouco ao mesmo tempo e virou isso que a gente viu.
É isso, Felipe. Obrigado pelas informações. Fica aqui com a gente, vou trazer o Leonardo Sakamoto. Posso te dizer mais uma coisa? Pode, só, Diego? claro, fica à vontade. Aconteceu isso, apesar de ter toda uma articulação para que fosse pacífica a ida da ministra. A cúpula da Comissão de Agricultura, que foi onde ela foi hoje, aqui da Câmara, eles ficaram muito impressionados com o que aconteceu no Senado, quando a ministra se levantou e foi embora, porque disseram que o senador Plínio disse que respeitava a ministra, que respeitava a Marina como pessoa, mas não respeitava a ministra. E ela exigiu desculpas, ela foi ainda mais afrontada pelo presidente da sessão, que é o senador Marcos Rogério, e ele disse que ela não ia poder dar show e ela foi embora. Então eles viram isso e a cúpula da comissão entrou em contato com os deputados mais mercuriais, deputados mais explosivos, pedindo moderação, porque eles queriam evitar a mesma coisa, porque na visão deles a Marina saiu fortalecida e a comissão do Senado saiu enfraquecida, saiu chamuscada. E mesmo com essa articulação, aconteceu isso que a gente viu. Boa, Felipe, fica aqui que eu vou trazer a Carla Araújo e o Leonardo Sakamoto para comentar um pouco desse assunto. Começo contigo, Sakamoto. Bom, mais uma vez, Marina Silva no Congresso e mais uma vez alvo de ataques. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Antes de mais nada, é lamentável, mais uma vez lamentável o que acontece no Congresso Nacional, que prova que muitos dos seus membros não têm condições éticas e estéticas de fazerem parte do parlamento. Fazerem parte, seja da Câmara Alta, como já aconteceu antes, e agora da Câmara Baixa. O fato é que bater em Marina Silva excita os eleitores de deputados violentos. Bater em Marina Silva excita os eleitores de deputados violentos. Falar que ela nunca trabalhou, comparar grupo terrorista, usar aquela técnica que, assim, quando uma mulher fala e é incisiva, ela está sendo louca, quando um homem é incisivo, ele está sendo forte. Então, eles usaram essa técnica, né? E aí é o seguinte, por um lado, eles excitam esse eleitorado deles pelo machismo, pela misoginia, pelo fato de deputado aparecer tentando colocar uma mulher forte e em posição de poder e conhecido internacionalmente naquele devido lugar que esses eleitores machistas, misóginos, acham que ela deve pertencer, o lugar privado, não o lugar público. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, também excitam os eleitores, né, que querem ver o quê? Que querem ver uma das mais importantes ambientalistas do mundo sendo calada. Eleitores esses que defendem uma terra arrasada, uma política de terra arrasada nas regiões onde moram, acha que destruição ambiental é desenvolvimento econômico e gostaria muito de calar a boca. Eles querem, na verdade, generalizar, espraiar padrões trogloditas, padrões anacrônicos de desenvolvimento. Então você pega o seguinte, esse eleitorado que quer tanto calar a Marina porque é mulher, quanto calar a Marina por causa da pauta ambiental, eles ficam extremamente excitados quando esses deputados, quando esses senadores, como já aconteceu antes, né, eles vêm a público para falar o que falam. No final das contas, Diego, eles são homenzinhos insatisfeitos com o tamanho dos seus cérebros, com o tamanho da sua capacidade intelectual, com o tamanho do seu próprio espaço que detém junto ao debate político. Mas só para terminar, tem um ponto importante. Esse tipo de comportamento no Congresso, ele traz frutos. Vamos lembrar que durante 3 décadas teve um deputado do baixo clero que fez exatamente isso, sem tirar nem pôr, dizendo que deputada era feia e não merecia ser estuprada, xingando Deus e o mundo, virou presidente da República. E por conta disso, você tem outros deputados bolsonaristas que vêm seguindo a mesma linha. O deputado Éder Mauro do Pará fez e aconteceu durante um tempão. O deputado Abílio Brunini também. O Éder Mauro foi segundo turno em Belém, o Abílio Brunini ganhou a prefeitura de Cuiabá. Então o que acontece? Exatamente o que? Adotando o grotesco e o bizarro. Atropelando a ética, atropelando o bom senso, cometendo bizarrices no dia a dia. Então o que acontece? Esse padrão inaugurado por Bolsonaro segue fazendo frutos, principalmente entre, como eu já disse, homenzinhos pequenos.
E aí fica como você entender, ou quiser entender, homenzinhos pequenos. Carla Araújo, boa tarde para você. E aí? Estou ouvindo você, Carla. Será que seu microfone está aberto? Não estou ouvindo ainda. Ô, Felipe, enquanto isso, esse foi o encontro da ministra com ruralistas, certo? Exatamente, é o encontro da ministra com uma comissão que é composta basicamente por ruralistas, e os ruralistas tiveram tempo para preparar essa sessão. A ministra foi convocada pela primeira vez em 9 de abril, um longínquo 9 de abril. Só que eles convocaram ela para falar de COP e de desmatamento. Aí passaram-se 2 semanas, eles perceberam que a pauta era muito restrita, ficaram com medo de não poder perguntar sobre incêndio, sobre a questão do IBAMA, sobre o acampamento Terra Livre que teve aqui e que teve um conflito com o Polícia Legislativo, que eles tentaram entrar no Congresso. Então eles foram lá e colocaram outro requerimento de convocação, ampliando o máximo possível o leque de perguntas para poder enquadrar a ministra de todas as maneiras. Então, além de ser dominado por ruralistas, eles tiveram cuidado, tiveram a estratégia de se armar da maior forma possível de temas. Eu sei também por apuração que eles encomendaram para os assessores um levantamento de vários índices que o Ministério do Meio Ambiente, o governo Lula tem um recorde de incêndios, por exemplo, de foco de incêndio, para conseguir fustigar a ministra. Então, foi uma coisa feita com calma e foi uma coisa feita com método.